Olá, eu quero me direcionar a você que está se sentindo só, nesse momento está se sentindo desamparado, desanimado, está se sentindo desprezado, talvez está se sentindo até injustiçado. Lembre-se que a palavra de Deus nos diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. E eu quero conversar com você um pouco, para te trazer um pouco dessa alegria que Deus nos dá pela manhã, te dando a certeza do que Deus fez por você e Ele está interessado na tua felicidade, na tua fidelidade e trazer para você essa alegria de viver todos os dias na presença dEle aqui na terra. Deus criou o mundo e tudo que existe no mundo. E quando Ele criou todas as coisas, conforme está escrito lá no início de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que a terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. A Bíblia começa nos capítulos seguintes dizendo que Deus criou as águas, os rios, os peixes, os animais selváticos, domésticos, todas as espécies de árvores frutíferas e as ervas daninhas. E Ele viu que era bom. Ele gostou do que fez. E no sexto dia Ele criou o homem. E o homem ele fez de forma diferente. As outras coisas ele só proferiu palavras e as coisas aconteceram e apareceram. Mas o homem ele fez diferente. Ele juntou a Trindade e resolveu então criar o homem do pó da terra. E ele fez isso com as suas próprias mãos. Ele criou eu e você com as próprias mãos. E quando ele terminou, soprou o fôlego de vida no ser humano, ele disse que era muito bom. Ele não disse só que era bom, como ele fez outras coisas, mas ele disse que era muito bom. Quando Deus fez você, quando Ele planejou você, Ele quis muito, desejou muito e te amou demasiadamente, de uma forma que nós não conseguimos expressar através das nossas palavras. Mas o homem, com o tempo, ele desobedeceu a Deus. Quando Deus fez o homem, Ele fez assim, como essa folha de papel. Essa folha de papel está aos nossos olhos perfeita, branca, sem nenhum amasso, sem nenhuma ranhura, sem nenhuma mancha. Assim Deus nos criou, perfeitos, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem desobediência, sem pecado. Mas aí o homem então pecou. O homem pecou. E com o pecado, o homem começou a ver algumas coisas. Começou a ver o seu próprio erro, o seu próprio fracasso. O homem pecou e criou na sua vida uma mancha, uma mácula, uma ranhura. Nessa desobediência, o homem foi manchado. Não era mais aquela folha perfeita, aquela coisa perfeita. O homem agora tem um defeito. Está afastado de Deus. E quando o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, o homem foi manchado. O homem se afastou de Deus através desse pecado, através desse erro. O homem descobriu uma coisa. Ele descobriu que agora ele estava afastado do lar, afastado da sua casa, que Deus tinha planejado para ele. Ele estava distante de casa e ele não sabia mais como voltar. Você sabe da história. O homem, através do pecado, por causa do pecado, ele foi expulso do paraíso. E agora estava errante, sem uma casa, sem um lar, que outrora ele tinha. Tinha como voltar. E então, esta casa foi afastada do homem. E agora ele não tem mais onde se abrigar.
Ele está se sentindo agora só. Ele está se sentindo agora desamparado. Ele está se sentindo injustiçado. Ele está se sentindo desprezado, sozinho. Em algumas situações, sentindo vontade de tirar sua própria vida. E até tirar a vida dos outros. Não se sabe. Ou buscar satisfação através de drogas, através do álcool, ou através de qualquer outra coisa que não seja Deus. O homem está assim, sem lar, sem nada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nunca fica parado quando vê seus filhos errarem. Deus, então, Ele move a sua mão. Todas as vezes que o homem erra, Deus providencia algo. Deus providencia a salvação do homem daquela situação. Deus traz para o homem a libertação. E Deus trouxe para nós a libertação através do Calvário. Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para que ele viesse a esse mundo, pregasse o Evangelho, ensinasse sua palavra e trouxesse para nós essa mensagem de que nós temos condições de voltar à presença de Deus, de voltar àquele lar, morar na casa de Deus, se sentir amparado e não mais sozinhos. E por isso que a palavra de Deus diz que quando Jesus expirou, que ele então desfaleceu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora o véu do templo se rasgou. Não tem mais aquele véu. E agora Deus nos dá a oportunidade de, através da cruz do Calvário, termos novamente esse lar, essa segurança, esse amparo, através da cruz do Calvário. Paga o preço por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem a condição de buscar novamente essa alegria. O choro pode durar a noite toda, mas não esqueça, a alegria vem pela manhã. Jesus tem tudo o que você precisa. Busque Ele agora. Não deixe para depois. A oportunidade é agora. Se coloque ao pé da cruz e você terá tudo o que precisa no nome de Jesus.